Quais são as consequências do espiritualismo? Que consequências espirituais, que consequências mortais tem o espiritualismo? Aqueles que acreditam no espiritualismo, cristãos ou pagãos, creem que a morte é uma passagem para um plano espiritual superior. Na verdade, a morte é uma morte do corpo físico, mas o espírito passa para um plano superior. Vamos ver um texto da nossa lição. A fábula de que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início, à medida que se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar sua fé compreensível para o mundo romano. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do paganismo, incorporando-a à religião da cristandade. A doutrina da imortalidade da alma, assumida também pela igreja cristã, se deve a um sincretismo, a uma mistura entre a filosofia grega e o cristianismo. O Senhor Jesus diz que a alma morre. Veja o texto de Mateus 10, 28. Temei aquele que pode perecer no inferno, fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Portanto, o Senhor Jesus está falando aqui, a alma morre, a alma não é imortal. Os espiritualistas creem que os mortos, a alma imortal, podem se comunicar com os vivos. O que a Bíblia diz a respeito dessa pretensa comunicação de mortos com vivos? Vamos ver o que a Bíblia diz. Eclesiastes 9, 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que fala aqui o texto de Eclesiastes? Os mortos não sabem coisa nenhuma. E ainda outro Eclesiastes 9:6. O seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte de coisa alguma do que se faz debaixo do céu. A afirmação aqui de Salomão é a seguinte: os mortos não têm parte nenhuma no que se faz aqui na terra, o que se faz debaixo do céu. Portanto, esta pretensa comunicação de mortos e vivos deve ser alguma outra coisa, alguma outra manifestação, mas não a manifestação de mortos falando, de espíritos de mortos falando com vivos. Ao longo dessa semana, nós ainda vamos estudar um pouco mais essa questão. Veja o texto de Jó 7, versos 7 a 9. Lá o conceito é o seguinte: a vida é um sopro. E ele ainda diz: aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Portanto, não há como chamar espíritos de mortos. Isaías 8, versos 19 e 20. Quando vos disserem consultai os mortos, ou seja, os mediadores entre o mundo dos mortos e os vivos, quando falarem para vocês consultar os médios e os feiticeiros que cochilam, que falam baixinho, que falam entre os dentes, essas pessoas dirão: precisamos receber a mensagem dos espíritos, precisamos consultar os mortos a favor dos vivos. Vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os mandamentos, o testemunho de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Bem, irmãos, conselhos bíblicos, conselhos claros. Não há como consultar mortos, não tem que consultar mortos, devemos consultar ao Senhor. Veja ainda um outro texto da nossa lição. A crença de que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar esta crença. Mas esses falsos ensinamentos as deixam desprotegidas contra os enganos de Satanás e pode impor-lhes especialmente
que Satanás pode impor-lhes, especialmente na crise final. Veja, nós, muitas vezes nós, quando falamos sobre consultar mortos, pensamos logo nos espíritas. Mas o que fazem as religiões? O que faz a religião católica? Ela não consulta mortos, chamados de santos, chamados de intercessores. Veja, irmãos, tudo isso é doutrina, está fundamentado na doutrina da imortalidade da alma. Devemos buscar conselhos com os mortos. Será possível buscar conselhos com os mortos? Veja, irmãos, nós devemos buscar aconselhamento e orientação na Bíblia Sagrada. O que devemos fazer, como diz o verso 20 de Isaías 8, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos, o testemunho de Jesus. Que Deus nos ajude para que a gente possa sempre, quando tivermos problemas, quando tivermos que buscar orientação, vamos buscar essa orientação na Bíblia Sagrada, no testemunho do Senhor Jesus, no texto escrito que o Senhor Jesus deixou, inspirado pelo Espírito Santo, preservado pelo Espírito Santo, cujo mesmo Espírito Santo está pronto para nos iluminar, para que a gente possa buscar orientação segura para uma vida feliz.